Você já conhece o podcast Prazer Resolvidaça? Eu, Vanessa Tarali. E eu, Eliane Dourado, trazemos para vocês a quebra de tabus de relacionamentos e da sexualidade. Estamos em todas as plataformas de áudio, principalmente no Spotify e também no YouTube, onde você pode ver, não só ouvir. E você pode ouvir todos os episódios no portal da Resolvidaça, que é resolvidaça.com.br. E se você quiser mandar um tema, sugerir um tema para a gente conversar, é só mandar no e-mail contato@resolvidaça.com.br. Você manda a sua história e a gente vai fazer aquela terapia. Vem! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Prazer Resolvidaça. E hoje, né, Eliane, a gente trouxe uma super convidada para conversar aqui com a gente, que é a Fátima Torre. Exatamente, já tem um tempão que eu estou esperando a Fátima, hein, gente? Olha só. Seja bem-vinda, Fátima. Seja muito bem-vinda. Por favor, se apresente para o pessoal saber quem você é. Oi, gente, eu sou a Fátima Torre, moro em Porto Alegre, sou do interior do Rio Grande do Sul, nasci em Santa Maria e estou aqui porque eu acho que eu chamei a atenção das gurias aí das resolvidaças, porque eu tenho uma plataforma digital chamada Fala Feminina. E a Fala Feminina surgiu há 2 anos e muito em função de uma sensação que eu tive desde criança de que há uma diferença entre homens e mulheres. Eu não sabia, mas eu sentia. E eu fui nomear isso quando eu já era mais adolescente, adulta e tal, ou supostamente adulto. O que é um adulto, né? E aí foi que eu comecei a entender que não dá para a gente não olhar para isso. Se nós mulheres não olharmos para a questão toda das diferenças de gênero, e não é diferença para afastar, mas sim para complementar, eu acho que a vida a gente não entendeu direito, sabe? Então, eu estou aqui, eu sou uma senhora de idade, eu tenho 2 filhos, sou jornalista de formação, e uma das características minhas desde criança é que eu presto atenção no ambiente, e às vezes de uma forma meio assim, muito perguntadeira, muito quero saber da outra pessoa, como é que ela funciona e tal, quem é ela. E isso foi o que me fez ir para o jornalismo e me fez depois ser assessora de imprensa e agora ter essa plataforma para mulheres, que é a Fala Feminina, e que eu convido todo mundo para nos seguir. Muito legal. E, Fátima, então nós te convidamos hoje porque a gente tem um tema que a gente está querendo falar faz tempo, como a Eliane falou, que é o etarismo. E aí a primeira coisa que eu Aham. vou te perguntar é assim, o que que é o etarismo? Ah, eu acho que as definições, elas são tão... Elas nos colocam em compartimentos, Elas nos né? prendem, eu também acho. Eu reclamo muito. É, quando tanto que eu vejo muita coisa assim nas redes sociais que diz assim: se você atender 5 questões dessas que vou colocar, você é TDA. Eu sempre respondo a todas. Eu sou bipolar, eu sou TDA. Então eu acho que qualquer diagnóstico, qualquer algo que te defina, te encaixota, né? Eu tenho 70 anos. Eu sinto que eu realmente tomei as rédeas da minha vida há muito pouco tempo. E acho que ter uma idade é uma definição que é preciso sentir a idade. Eu sou uma pessoa que não tenho nenhum problema de saúde, não tomo nenhum remédio, nenhum medicamento, e faço atividade física, carrego peso pesado, tenho uma empresa que eu toco junto com um sócio que é meu filho. O meu dia é muito cheio, ele é muito vivo. Eu acho que a idade, quando tu já não tem mais desejos, e eu tenho tantos, essa é aos 70, é o meu segundo, meu antepenúltimo projeto, eu tenho mais 2 antes de morrer. Então eu tenho que ficar viva.
E o fato dos outros, da sociedade, me olhar como uma mulher velha é um problema deles. Eu me coloco como uma mulher inteira, viva. E me Uhum. acho muito mais bonita, se vocês vissem as minhas fotos. Eu sou muito mais bonita hoje do que eu já fui. Porque beleza é, como dizia a música que a Gal cantava, beleza são coisas acesas por dentro. É uma letra do Vitor Ramil, que é um gaúcho e que eu amo, e que é isso, sabe? Então, assim, eu não sei se eu respondi a tua pergunta, como o tema vai ser esse, nós vamos falar ainda, vamos desdobrar, né? Sim, Ainda sim. esse assunto. Não, eu adorei a sua resposta, porque eu também penso muito isso. Eu detesto esses rótulos todos. Mas para a gente poder conversar sobre um determinado tema, a gente precisa trazer os rótulos que estão acontecendo aí, né? Exato, claro. E o etarismo tem Aham. muito essa questão, né? É um preconceito que vem do outro, porque a maioria das pessoas de idade, eu acho que não se acham velhas, a não ser aquela que já desistiu mesmo, mas quem ainda tem projetos como você, quem ainda tem planos e vive a vida assim com vontade, ela não se define como velha, jamais. Ela não se define como alguém que não pode fazer alguma coisa, que tem restrições. Não, ela está ali. Talvez tenha que acomodar uma coisa ou outra, como a minha mãe fala, sabe? Dar uma mexidinha aqui e ali, porque já o corpo não reage tão bem, talvez. Claro. Aham. Mas acho que disso que tu E falou, assim, as pode únicas falar. coisas que eu realmente não consigo tolerar é alho e cebola. O resto está tudo liberado. São as únicas restrições que eu tenho por um Mas problema olha de que assim, digestão histórico. esse negócio E dos testes, né, de TDAH, eu sou TDAH, estou TDAH, eu falo. Mas o que foi bom para mim é que eu parei de comprar curso de procrastinação, olha, guria, é exatamente porque isso, agora eu sei né? como eu funciono, então eu faço as minhas coisas e tá tudo bem, tá tudo ótimo, isso não me limita, não, já limitou um tempo quando eu não conhecia, agora não me limita mesmo. Mas o que você falou é muito importante de ter projetos, de ter sonhos, de ter metas, sei lá o que, o nome que você quiser dar. As pessoas, hoje eu penso que elas ficam ali muito naquele mundinho, encaixotadas mesmo, e não tem sonhos. Eu fico perguntando para as minhas meninas, eu falo às minhas meninas, vocês têm sonhado? Ah, eu Aham. sonhei esse dia. Eu falei, não, não é esse sonho que eu estou falando, eu estou Qual é falando o teu de projeto, desejo, né? né? De desejo. Onde está o seu tesão, né? Onde está tudo isso? Aham. Aham. É, hum, tem muita coisa nisso que a gente está falando, que é porque tem situações em que não adianta, o corpo ele tem um tempo, né? Quando eu vou na minha sacada, que eu tenho as minhas plantas, eu vou ali e vejo que eu corto as secas, as velhas, as que já não estão tão bem, tão viçosas, tão bonitas, né? Da mesma forma que tu ouve frases, joga fora, já tá velho. É. Então, essas frases, eu ouço essas frases, fico muito antenada e penso assim: joga fora, tá velho. Então, assim, uma pessoa velha joga fora, uma coisa velha joga fora. Então, assim, não precisa. Mas a grande decisão de jogar fora é pessoal. Eu não me jogo fora. Uhum. Eu me Boa. jogo dentro. Eu me jogo dentro da vida, porque eu tenho um compromisso com a minha vida. Então, assim, envelhecer hoje, eu gostaria de comer muito mais. Eu sou taurina, amo comer, beber, sabe? Aquela coisa, vários quindins. Eu não como um quindim, eu como três. Que Então, delícia. assim, mas ao mesmo tempo, eu sinto que todo o meu prazer agora tem um preço daqui a pouco, né? Eu vou ficar inchada, eu já não vou ficar, sabe? Então, assim, o meu metabolismo ele é muito mais lento. Eu ia dizer, eu faço menos coisas, ao contrário, eu cada vez faço mais coisas, e
assim, tem um estresse em cima disso e uma cobrança. Eu esqueci isso, esqueci aquilo. Será que eu tô com princípio de Alzheimer? Aí fala assim, Fátima, Alzheimer, um cacete. Tu tem um dia e uma demanda que 5 homens e 5 meninas não resolveriam. Eu garanto para você, sabe? Então, assim, ó, isso tudo tem um preço. Então, eu tenho que dormir cedo, eu tenho que acordar cedo, porque eu funciono de manhã, né? Então, esse nosso horário, às 8 da manhã, para mim, eu tô com todo leite, sabe? Sim, sim, É, e feliz, feliz. Então, assim, gurias, envelhecer é ruim? É, mas tu escolhe como tu vais envelhecer. concordo. E, é, e assim, eu escolhi que eu vou ser jovem até morrer. Que linda Então, essa não tem frase. muita. Tem Isso, muito serei desse jovem até negócio. morrer. Tem muito desse negócio, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Você falou dessa questão de fazer muitas coisas, e eu também me vejo hoje, eu tenho 52, eu me vejo assim fazendo tanta coisa, assim, eu falo assim, nossa, mas será que eu fiz tudo isso mesmo? Mas eu falo assim, quando eu vou olhar na minha agenda, eu falei, gente, mas eu fiz tanta coisa, eu fico feliz. Porque eu falo assim, Exato, eu não fazia isso quando eu tinha 30 anos. Então eu sinto que eu exato. estou muito melhor. Estou ficando igual vinho, viu, gente? Eu estou muito gostosa. Gurias, vocês já perceberam, vocês já observaram o que vocês fazem desde o momento que vocês abrem o olho e põem o pé fora da cama? Assim, ó, do quarto até a cozinha, eu vou recolhendo coisas, ponho roupa na máquina, sabe? Ponho água nas plantas, vou comendo e eu como de pé. É horrível, não recomendo. Meus filhos Tá até bem. hoje, eu nunca montei uma mesa de café da manhã. Então, quando tem hóspede, eu fico assim, como é que o que que a gente se põe na mesa? Porque todo mundo come de pé, eu sempre comi de pé, porque eu quero fazer coisas, não dá tempo. A gente viveu muito tempo, nós, as mulheres, é, sendo o território ocupado pelos outros. A Sim, gente sempre foi um espaço ocupado pelo marido, o pai e a mãe queriam que tu fosse isso, tarari, tarará. Então eles nos ocupavam para que a gente fosse cumprisse um projeto deles, né? aquilo que não deu certo para É, eles vai dar certo para o meu filho. então assim, ele não se podia escolher. Depois tu é um território ocupado pelos namorados, pelos homens, pelos relacionamentos. Depois, no meu caso, no jornalismo, era um território ocupado pelo editor, pela política do jornal ou da revista e tal. Aí chega um dia que diz assim, tá, e eu fico em que lugar? Qual o meu lugar? Né? Que planeta que eu me coloco? Qual é o meu território? Né? E a escolha desse território, onde tu é o país, a capital e a cidade desse território, isso é fundamental, sabe? Eu acho que isso é definitivo para a gente viver legal. Então, você Não. sabe que, assim, essa questão de você. Porque a gente foi ensinada que, né? A gente cresceu com isso, que a gente ia passar pela menopausa, porque a gente vai falar dela aqui também, né? E que, Aham, assim, a nossa vida ia parar, né? A vida ia parar, tudo mais. Gente, ela não para, ela muito pelo contrário. Se você começa, se você vem lá de tudo que você aprendeu, né? Você aos 30 anos você já esquece, você já não, a sua vida já vai começar e descer ladeira abaixo, 35, 40, 45, esquece. Você não tem mais, inclusive, nem vida sexual. Isso está uhum, muito diferente hoje, porque hoje tudo tem nome, né? E a gente começa a buscar, fala assim, poxa, o que você falou assim, você se recusa, você não usou exatamente esse termo, mas assim, você vai fazendo as coisas, você está vivendo, você quer viver, é o tal do desejo, né? E a gente fala assim, poxa vida, mas eu tô na menopausa, e aí? Gente, a menopausa vai ficar com você até a hora que você morrer, mas você vai ter que aham, escolher, né? As exato. pessoas ficam pensando nessa coisa assim, tá, mas eu sinto isso, eu sinto aquilo. Hoje, se você come 3 quindins, você se sente inchada, mas depois passa, não passa?
Claro, como tudo na vida passa, Como inclusive a tudo na própria vida vida. passa, né? Eu também, se eu como um brigadeiro, que eu amo brigadeiro, vai passar, vou ficar inchada, vou ficar flatulenta, depois vai passar, Ah, né? Mas o importante é que, assim, a questão do limite de idade, que eu acho que não tem limite, mas você sentir principalmente a sua vida. Como que você sente a sua vida hoje, né? olha, ah, eu tenho uma vida fantástica. Eu não posso generalizar isso. Eu sou uma pessoa super privilegiada, num país em que 60% dos adultos não têm alfabetização total, né? É muito difícil. Então, eu tive acesso a muita coisa e, e isso me permitiu, claro, ter uma vida melhor. Quanto mais tu entende a vida, mais tu entende o que tu pode mudar nela, né? Sobre essa questão da menopausa, eu detestei entrar na menopausa porque eu sempre amei menstruar. Eu achava a menstruação o máximo, aquela coisa que para mim a metáfora ou a imagem da menstruação é como tu entra naquele processo todo que tu vai inchando, tu vai ficando irritada, sabe? É como se um grande temporal fosse se armando e aí de repente cai a chuva e tudo se restabelece. Eu adorava isso. E eu nunca usei pílula, eu sempre usei DIU, né? Eu acho que eu usei pílula no primeiro ano da minha vida. Tirei o DIU quando eu queria engravidar. Tive 2 filhos. E gurias, assim, ó, eu entrei na menopausa bem tarde, e eu acho que a cabeça da gente define tudo e tanto, que eu entrei tarde porque eu não queria parar de menstruar, eu achava o Gostava. máximo. E gurias, assim, ó, DIU é uma menstruação torrencial, aumenta o volume, e eu gostava disso também. Aquela coisa de, no meu tempo, colocar aqueles absorventes e ver aquilo encharcado e trocar, e aí ver aquilo tudo acontecendo. Eu nunca tive medo das sensações, sabe? Eu adorei estar grávida, adorei parir os 2 filhos, adorei ver eles saindo de mim, e logo tu te restabelece, amamentar. Depois entra a parte que é muito mais difícil, né? Que é o que que eu faço com essas 2 pessoas se eu não sei o que eu faço comigo, né? E o quê? Eu também eu preciso eu cresci com meus filhos, né? Então cresci no sentido literal. Tinha momentos que eu competia pau a pau com eles. O que que me salvava muito nessa situação era fazer. Eu tenho 45 anos de terapia e análise. Ai, que Então, delícia. isso me permitiu hoje eu faço e já percebo. Eu disse, "Ih, olha aqui a minha mãe aqui. Ih, olha, estou repetindo, não adianta, mas que saco, que inferno." Mas assim, é, a construção da velhice, ela se dá muito por escolha. E a escolha não é bonitinha e tal. Esses dias eu vi 2 mulheres me contando umas histórias, mulheres que eu conheço há bastante tempo, e elas falavam e se queixavam. Aí eu pensei, elas não fizeram nenhum contato consigo mesmas, de verdade. Contato consigo mesma é pegar o teu horror, aquilo que tu tem de pior, e botar aqui, ó, na palma da mão e dizer: eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso, e eu faço isso, 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 e isso me faz mal, e, portanto, se faz mal para mim, eu ajo em relação aos outros. Então, se tu não te reconhece com aquilo que tu é, aí a velhice é um horror. É um horror. Então, aí ficam as pessoas todas travadas, passam o dia inteiro, mulheres de 70 anos sentadas, não fazem atividade física, não comem direito, bebem como se tivessem 30. E olha, gurias, eu bebo
4 ou 5 vezes por mês e bebo. Gosto de um bom vinho. Tá, mas eu Maravilha. sei que depois disso eu tenho que me recuperar. Eu não posso fazer isso todos os dias. Então, eu acho que são escolhas, e claro que nós podemos escolher. Pessoas com incapacidade econômica, incapacidade é uma palavra ruim neste caso, mas que não tiveram privilégios, né, e possibilidades, é muito mais difícil, porque a vida vem e te atropela. Eu posso fazer escolhas porque eu também criei oportunidades para poder fazer escolhas. Tudo depende muito da gente, sabe? Acho eu. Você sabe Não, que. também acho. Ah, desculpa, pode falar, Van. Eu acho também, eu acho que é tudo uma questão de como você se olha no espelho. Começa com o como você se olha no espelho, porque essa imagem que você tiver de você é a imagem que você vai passar para o mundo, é o que você vai passar para o outro te julgar, ou para o outro te entender, ou o que seja, né? É o que você vai refletir. Exato. Uhum. E vejo que a gente pode ampliar isso que eu falei para uma questão mais social e econômica, né? Que não existe, guria, se vocês pensarem, vamos pensar na maternidade. A maternidade é um momento tão, mas tão solitário para a mulher, mesmo que ela tenha uma rede de apoio, tem uma coisa que é ela e o corpo dela. Ninguém entra nesse lugar, ninguém entende esse lugar, Ali é uma porque sala só dela e dos hormônios, né? mas é uma coisa tão emocionalmente desestruturante que passar pela maternidade, que eu sempre considerei a maternidade um atropelamento com fraturas múltiplas, porque a gente se recupera, mas as marcas nunca mais saem do teu corpo. E a única relação eterna, a única É, relação eterna, verdade. essa, sim, tu pode sair de casa, abrir mão dos teus pais, tu pode fazer o que, tu pode ir e vir com total liberdade. Mas a maternidade, tu pode ter 90 anos e o teu filho ter 70 e tu vai no médico e diz, estou preocupada com meu filho porque ele entrou em depressão. Mas que idade a senhora tem? 90. Porque eu sou mãe. E isso É. não, isso não se desfaz nunca mais, né? Então, assim, eu gostei muito de ser mãe, mas para mim foi o maior desafio da minha vida. Eu tive que entrar em contato muito com a minha infância, que todas as mulheres entram, né? Tive que ver que mãe eu tive, que mãe eu quis ter tido, né? E que mãe eu poderia ser. E vejo meus filhos falando que eu fui insuficiente aqui, insuficiente ali, e aí eu vejo que aquilo que o Winnicott, aquele inglês, diz: Sim, toda mãe é uma mãe possível, toda pessoa é uma pessoa possível. E ela vai dar o que ela tem e o que ela construiu. E acho que a velhice tu te dá a partir do momento que tu te constituiu, sabe? É como tu lida com isso. Tô falando muito? não, tá Imagina, perfeito. você é a Eu vou- convidada, é para você falar, né? para você falar. Você sabe que assim, eu vou só voltar um pouquinho, porque eu fiquei com vontade de falar desse assunto. Quando você falou da menstruação, você sabe que outro dia eu até coloquei no Instagram, outro dia não, já faz um tempo já que eu coloquei no Instagram, eu coloquei assim que eu queria muito ter feito eu queria ter muito a relação que eu tenho hoje. Hoje eu não tenho, não menstruo mais, mas eu queria muito ter essa relação boa com a menstruação, porque não foi isso que me foi ensinado, né? E eu não tive até então uma boa relação com a menstruação. Então, hoje, o que eu entendo do meu corpo, às vezes eu falo assim, ai, podia bem que você podia voltar, né? Aham, Não volta mais, tudo bem. Mas, sim. assim, eu queria muito ter tido essa relação mais.
amorosa mesmo, né? Com o meu corpo, com aquilo que ele estava passando, com aquela transformação, porque é uma transformação, e eu não entendia. Eu entendia que era sujo, eu entendia que, nossa, que saco, de novo. Ai, gente, olha, é um arrependimento, é um dos poucos arrependimentos que eu tenho na vida. Tu tem saudade de uma coisa que tu poderia ter vivido, né? Poderia ter vivido muito, E eu eu teria vou vivido confessar uma muito bem. coisa para você. Ai, desculpa te atrapalhar. Hum, Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu adorava até o cheiro. olha, É impressionante isso, não. Para mim, quando eu parei de menstruar, quando eu parei de menstruar com 56 anos. Nossa. Sabe, eu não sei se tudo isso tem a ver com uma relação. Os meus pais são agricultores do interior do Rio Grande do Sul, gente da imigração italiana, e a relação com a natureza sempre foi próxima, assim, né? E eu acho, sabe, que o que a gente faz com as crianças, com a juventude, a gente se afastou. Há quanto tempo que a gente não põe o pé na terra, esfrega o pé na grama e sente na sola do pé? Eu sou muito movida a sensações, sabe? E a toques, assim, é, a, a, as coisas têm que ser tangíveis para mim, sabe? Se sensorial eu para vejo você é alguma. importante, né? Oi? O sensorial para você é O importante. sensorial para mim é muito importante, né? Então, essa coisa do toque, do sentar na terra, do subir na árvore, do brincar com a criança. Eu, por exemplo, levava meus filhos na pracinha e eu ficava de costas, porque eu via eles se jogando daquelas coisas. Eu não vou olhar, porque eu vou controlar tanto que eles vão ficar apavorados. Eu fui criado por uma mãe muito assustada. Então, sabe, essa era uma coisa assim, o grito, sabe aquele quadro, o grito, assim, era minha mãe, assim, sabe? E aí eu olhei para os meus filhos e pensei, e fui muito assustada com eles. E aí, quando eu vi aquilo, eu disse, meu Deus, o medo é meu, não é deles, eles vão criar os deles, deixa. Porque tem uma questão, né, gurias? As mães se consideram proprietárias dos filhos. Então, Verdade. ele vai sentir, ele vai ser, ele vai fazer aquilo que eu sonhei. Então, aquela coisa narcísica, sabe? Uma parte de mim vai funcionar, porque o resto eu acho que não funciona. Gente, E, o peso que tem isso, né? bah, impressionante, impressionante. E a gente vai passando de mulher para mulher, Marisa. A gente vai passando, passando. A Marisa existe ainda? Existe. Você sabe que eu Ó, acho que tá aí um não, hein? lugar que a Tá gente meio assim, meio capengando. Parece que vão vender umas ações aí no mercado. Ah, é mesmo? Ó, É, parece. então, mas a economia se movimenta e nem sempre para o lado bom, né? É, Mas então, como vamos falar muito mais de. Eu posso falar de como as mulheres da minha família envelheceram e como eu via uma grande tristeza nas mulheres. E isso me fez olhar para o mundo dos homens. Eu sempre achei os homens muito mais divertidos. Eu via meu pai rindo com um grupo de amigos e a minha mãe furiosa, limpando, lavando, mexendo, amamentando e tal. E as mulheres, todas aquelas italianas de pescoço vermelho, furiosas. Eu pensei que eu sentia que aquilo não era bom. Por que eu vou querer ser mulher? Se isso é ser mulher? E aí eu via meu pai tocava gaita, ria com os amigos, tava tudo e bem. estava tudo bem. Claro que depois eu fui entender que a vida da minha mãe não era bolinho, né? Não era um moranguinho com leitinho, né? Mas eu vi que acho que. E aí eu me transformei no meu pai. Eu quis, sem saber, depois eu fui entender isso, que eu entendi que o mundo masculino ele tem uma liberdade, ele tem escolha. O mundo masculino
ele é aceito. É, E aí eu vi, cara, então aquilo que as mulheres dizem, né? Eu não quero o pênis, eu quero a liberdade do pênis, né? E aí eu pensei, então eu preciso construir isso. Porque isso que tu falou, Eliane, antes, eu sinto saudade de uma parte lá que eu não fiz. Uma coisa que eu descobri, tu não é mais essa pessoa que, que se passou por isso. Tu tens isso, mas isso não te define mais. Porque não. tu pode agora, com teu corpo, experimentar outras coisas. Então, as minhas dores da infância, minhas dores ver aquelas mulheres tão sofridas, tão difícil a vida delas, foi a experiência delas. Eu entendo, eu reconheço e eu não carrego como peso, entende? Então, assim, a minha dor não me define mais. Eu escolhi um caminho do meu pai como símbolo, né, disso, um caminho de liberdade. Eu acho que os homens, por eles nunca, a Helena Ferrante diz que os homens nunca crescem, né, que eles ficam sempre naquela, tem até um texto dela maravilhoso, a vida mentirosa dos adultos, em que ela diz para a filha de 15 anos, olha, tu e o teu pai têm a mesma idade. Eu me apaixonei por um, eu me apaixonei por um homem, um menino brilhante, inteligente e capaz, mas que será sempre um menino esperando ser cuidado. E, Interessante isso, e eu hein? acho que. Oi? Muito interessante essa fala dela. Muito, muito. Ela vai no pontinho aqui, sabe? Helena Ferrante é demais. Então, quando a gente passa a entender que há uma diferença, tu começa a ver o que que tu escolhe ser e fazer. Acho que as mulheres podem escolher, podem fazer e precisam criar um apoio interno para isso. Muito mais do que o apoio externo. O apoio externo ajuda, né, essa construção interna das mulheres. Porque senão fica muito difícil. Fica muito difícil a maternidade, fica muito difícil a menopausa, tudo fica, sabe? Fica pesado, né? Muito pesado. Mas a gente tem que escolher que não seja pesado. É, E eu não estou sendo poliana, viu? Não é que hoje eu acordei bem, eu construí isso. E antes eu tinha vergonha de dizer isso, que eu acredito que a gente pode escolher. Eu sempre me coloquei num lugar como uma espécie de vítima. E eu sou parte dessa construção em que a mulher é diminuída. A gente tem um papel de entender que só nós vamos, não dá para pedir para os outros acolchoarem o mundo para que eu fique confortável. O mundo não é confortável. Vou ter que me O mundo, virar e vou ter que ficar do meu jeito. exatamente. Sabe aquela história da águia que para poder viver, para poder passar, ela tem que se recolher, arrancar as unhas. É Isso. preciso arrancar unhas diariamente, diariamente. Pode ficar triste, sim, te atira no chão, chora, come 5 quindins, sabe? E tarará, levanta e vai de novo, vai de novo. Não pode viver, perder o significado que é estar viva. Eu estou tendo a oportunidade de estar viva. O que eu vou fazer com isso? Eu posso ficar reclamando, posso achar horrível. E, gurias, eu me lembrei agora que teve uma história que me contaram de uma mulher cujo filho foi assassinado pela polícia numa, nas quebradas do Rio lá, né? E chamaram ela e ela viu o filho morto. E ela olhou e pensou: eu não posso ficar aqui muito tempo, porque eu tenho outros 3 em casa e eu estou sozinha. Vocês entendem? Quando me contaram isso, eu fiquei muito chocada. Ela não podia parar para sentir, para fazer luto, para se despedir. Aí a escolha, sabe, nós que temos escolha,
Eu fico muito puta quando eu vejo umas mulheres assim, ai, porque meu marido, parari, tarará. Tá, que mulher que tu é? Onde é que tu vive? Como é que tu é? Sabe? Porque senão fica muito assim, colocar no lugar do outro aquilo que eu sou. Eu sei que tem que isto é mais complexo, que isso é uma parte de um todo, tá? Não é só isso. Assim, o que eu acho às vezes é que, por exemplo, às vezes alguma cliente traz assim, ah, mas eu tô com uma vontade de chorar, mas eu não consigo chorar. Eu falei, cara, então chora, tenta chorar, provoca, eu falo. Vai ver Mas um assim, filme triste. vai chorar, mas assim, chora, desabafa, você vai se sentir aliviada. Mas assim, é só uma vez, tá? Se alivia só uma vez. Senão você vai ficar o dia inteiro chorando. Ok, fiquei o dia inteiro chorando porque me deu vontade de chorar. Ok, chorou o dia inteiro. Mas amanhã é um outro dia. Recupera. Porque a gente tem esse poder, né? E eu falo que é porque é muita coisa daqui, da nossa mente mesmo, né? Às vezes a pessoa Claro. fica numa Aham. prisão ali e ela fica essa questão do choro. Então eu falo muito assim, eu até uso a palavra acolhe, né? Eu aprendi muito essa palavra quando eu era voluntária lá no Justiceiras e eu fiquei com ela e eu falo, então acolhe. Chorou, deu tristeza, acolhe esse momento, mas não fica nele para sempre. Mas senão a pessoa não vive aquele momento, ela vai Exatamente. passando para frente, até que numa hora chega num limite que aí pode vir até outras coisas piores ainda, né? Emocionais. Claro. É. Tu acaba chamando, né? A tua mente acaba Sim, criando um ambiente propício e tu só fica como se tu estivesse numa sala do terror. É é. tudo aquilo, sempre. Tu não sai dali, né? Aí você vai olhar nas redes sociais, todas as frases de efeito de autoajuda vai combinar com aquilo que você está sentindo, né? Aham, Vai sempre aham, combinar com aquilo que você está sentindo e você fala, nossa, tá vendo? Tá falando comigo. aham. Por isso aí. Sempre estamos falando, qualquer autoajuda fala com a gente mesmo. Então, É, exato. Gurias, vocês têm filhos? Não, não, eu uma não de tive nós. filhos. Vocês escolheram não ter filhos. Agora eu vou fazer a entrevista. Não, eu engravidei, mas eu perdi, isso há muitos anos atrás. E aí depois a vida foi caminhando de uma outra forma. E aí, quando eu conheci o meu marido, que eu casei aos 48 do segundo tempo, Olha, eu, eu conheci meu tu marido casou aos assim, 48 pela primeira vez, aos 48 anos? pela primeira vez. Olha que bacana. Né? E conheci ele numa rede social, tá? Conheci meu marido no Instagram. Ai, que legal! E aí a gente se conheceu, só que assim, ele optou por não ter filhos. E naquele Aham, momento, olha só, aí a gente vai até falar, voltar ao etarismo, tá? Porque naquele momento eu falei assim, eu também não quero ter filho. De fato, eu não queria mesmo, né? Não era o meu momento. Só que eu falei assim, de uma forma tão assim, como se eu quisesse, eu poderia ter. Gente, eu já estava com 48. Ia ter que ir para uma jornada, ia fazer a Lumena, né? Ia para uma jornada enorme aí para poder ter um filho se eu quisesse. Mas naquele momento eu falei assim, eu não me sentia, eu nunca me senti com a idade que eu tenho, nunca me senti com 48, então por isso que você não. Ah, também se de repente a gente mudar de ideia, né? Eu falei, gente, vou mudar de ideia com quantos anos então? Vou mudar de ideia. Você vê, eu falei que não queria, mas não Ah, queria mas tá mesmo. cheio de mulher tendo filho aí com 48, bah, 50, ex- mais do que isso. Então, São não é, chamados filhos da menopausa, né? não é um impedimento. É. tu sabe, mulheres de 40, 41, 42, que inclusive naturalmente muitas mulheres ainda estão tendo filhos, porque não é incomum mulheres pensando que estão entrando na menopausa e estão grávidas, né? Também, também, Então, também. Aliás, hoje isso está fazendo muito mais sentido agora, né? Porque antes, aham. né? Eu vi, esses dias eu fui ao mercado e eu vi uma mulher assim na rua passando, ela atravessando a rua assim, ela estava tão sorridente, E faceira, assim, parceira assim, sabe? Grávida ali, potente ali.
mas ela tinha, assim, você percebia que ela tinha mais de 40 anos. E eu falei assim, gente, olha a alegria dessa mulher. Aham. Olha Eu o quero ver poder. depois com o bebê. Ela assim, se sentindo poderosa ali, sabe, para atravessar a rua, tudo. Ela sorria o tempo todo. E eu só olhando para ela, né? Porque se ela só Diga. olhar para mim, eu sorri para ela também. Mas enfim, ela estava sorrindo o tempo todo. Hein, Eliane? Ela estava com o rei na barriga. Correndo. Bem por aí mesmo. Bem É. por aí. Isso, é. Quem tem essa definição é aquela psicanalista paulista, a Vera Iaconelli, Maria diz Conelli é que maravilhosa. é, ela diz o seguinte: quando a gente engravida, tu é potente. É naquele momento em que tu tem um pênis, que o pênis vai lá e põe a semente. Mas eu que vou segurar essa onda daqui para frente. E eu que tenho a decisão de manter ou não, Uhum. né? E ela diz que as Forte mulheres isso, têm hein? um. Hã? Forte isso. É, e aí, porque assim, ó, o poder de manter uma pessoa viva É é da da mulher. mulher. É da mulher, na verdade. Pelo menos naquele Sim. começo tá 100% nela, né? Até um ano e pouco, dois, enquanto é a mulher. E esse poder na maternidade é que a gente não se atenta e não percebe, sabe? É, tu passa a ter. Olha só, me lembrei do mito da Medeia, aquele mito grego da Medeia, que ela tinha um homem, que era o homem dela, o Jasão, e ele trai ela com uma outra mulher lá, e ela fica tão possuída de dor que ela mata os filhos. A Medeia mata os filhos porque os filhos eram dela. Então ela não podia, se ele não queria ela, ele não podia ter nada que viesse dela. E eu acho que essa história ela é muito interessante, sabe? O poder que a mulher tem de gerar e também de destruir. Porque a gente sabe que mães. É muito. As mães, como é uma, um trabalho muito solitário, as mulheres acabam colocando as suas fragilidades em cima de outras pessoas. Isso não é fácil. Eu, eu observo, assim, muitas coisas que eu vejo nos meus filhos, tem alguns traços que eu vejo que são das minhas fragilidades, mas agora não é mais comigo. Eles podem escolher, os filhos podem escolher a sua vida. Essa coisa de minha mãe, meu pai, meu tio, minha avó, aquela vez que aconteceu, que o meu vizinho, não sei o quê. Gente, ok. E aí? A vida é desse tamanho, a gente vai ficar parada naquele lugar? Não, vai embora, Estacionou lá no sabe? passado, né? Nossa, eu É, vejo muito isso. As pessoas acontece uma coisa assim, X, e aí fica lá presa. Ela não estaciona, não, ela fica com a corrente no pé mesmo. exatamente. A metáfora é: a prisão está aberta, Olha, mas eu não consigo sair, porque eu não enxergo. Eu não enxergo que eu posso me movimentar e que eu posso ir para outro lugar. Eu só enxergo a prisão, né? De novo, aquela sala do terror. A gente se coloca na sala do terror, né? não consegue sair. Eu até anotei isso daqui. A prisão Mas está a, aberta, mas eu não consigo sair. mas a chave dessa sala está na sua mão, né? Esse que é o ponto da coisa. Exatamente, exatamente. É, eu vi isso num filme, em que tinha lá uma cena, uma situação em que liberaram, era uma prisão, tipo assim, tinha pessoas escravizadas e tal, e eles fizeram um teste, abriram as celas, pouca gente saiu, porque a prisão, ela é muito confortável também. Se eu estou num casamento ruim e eu olho e penso, ah, ele me bate, ele é não sei o quê, mas ele é bom para os filhos, ele traz dinheiro para casa, ele é um cara agradável, o sexo é bom. Tá bom.
Então, assim, tu tem que saber que tu tá escolhendo ficar ali, né? Então, as prisões são a gente mesmo dá chave para os outros nos prenderem, né? Isso é muito complexo, né, Gurias? Essa questão do relacionamento, né? Que hoje, eu sempre falo isso, né? Que hoje tudo tem nome, mas quando você se depara assim com pessoas jovens que estão em relacionamentos assim, dá uma dor, sabe? Dá uma dor e fala assim, poxa vida, como, que nem no caso agora, eu vou até usar a sua metáfora, né? A metáfora que você trouxe assim, como falar para essa mulher que a chave tá logo ali, a chave da prisão dela tá logo ali, né? Tu sabe que eu penso que quando tudo que vem para ti é tu que escolhe de alguma maneira, né? Acaba É, atraindo aquilo. é. E se tu estás nessa história e ela não está te fazendo bem, eu acho que é aproveitar para ver, olha, o que que eu estou fazendo aqui? Por que que eu preciso estar aqui? Por que que eu preciso estar numa relação em que tem um homem que me diminui? E que não pensa, as relações homoafetivas, elas reproduzem a perfeição, o machismo, o patriarcado. Duas mulheres reproduzem o patriarcado. É impressionante. Então, assim, não é que eu estou tendo uma relação aqui, está tudo bem, porque a gente é uau. Não. Uau, um caralho, porque não é É. assim. Ou uma buceta. Eu vou dizer assim, não é um caralho, é uma buceta. Por quê? Porque a cultura é maior que o gênero. A cultura é muito maior do que nós. As É. crenças são maiores do que nós. Então, assim, quando alguém está num lugar, ela pode sair desse lugar com muita dificuldade, vai precisar de ajuda, sabe? Se tu tem uma pessoa, uma paciente que tu trata e ela está nessa situação, ela precisa saber por que que ela escolheu isso e por que que ela escolhe ficar e qual a oportunidade que ela se dá para escolher sair. É sempre sobre escolhas, sabe? Você acha que a maturidade, né? E aqui, você acha que a maturidade traz isso para a gente? Porque o poder da escolha a gente sempre tem, né? Mas a gente também tem o ego, tem a soberba, Sim, a né? Que a soberba, gente o acha ego. é, é, sempre que vai, assim, por exemplo, ajeitar a vida do outro, né? Comigo, não, eu vou. E outro dia até ouvi mesmo num podcast aí da Ana Beatriz, ela fala da Bia, né? Eu falo que é minha amiga, a Bia. E ela falava assim que porque às vezes a soberba é tanto que você acha que você vai arrumar a vida da pessoa e a gente Aham. não acha que vai fazer aquilo, mas porque é uma coisa nossa, porque a gente. Isso, inclusive, as pessoas falam assim, até foi a doutora Anaí que falou, né? Que às vezes os pais, né, falam, não, mas você é a mulher certa para ele. Você é isso, né? Então, Aham. assim, então já vem aquilo ali e Certa aquilo para quem, né? vai inflando o ego, né, Aham. dessa Eu sou a mulher. pessoa ideal para isso. Nossa, É. eu sou perfeita, eu sou perfeitinha para essa pessoa, então assim, sou eu que vou cuidar da vida dele. Saúde, Van. Ele E foi aí, filho da puta com as outras, mas comigo não. Ele vai ser uau. exatamente. Então, por isso que às vezes tem muito ego aí também. Saúde de novo, Van. Uhum. Obrigada. Né? Eu Mas acho o que poder da escolha é importante. tem também uma dificuldade de você. Eu detesto essa expressão da zona de conforto, porque não é confortável. Tá Que é doendo, só tá zona, é ruim. uma zona. Conforto que é bom não tem. É, exato. Boa! Mas é aquilo que você está acostumado, né? É aquilo que você já sabe o que é, como vai ser. E a ideia de sair dali, de ir para o desconhecido, porque é o desconhecido, por mais que seja só uma separação Claro, lá, é amedrontadora. Então as pessoas acabam claro. ficando ali porque é cômodo ficar ali.
é agradável no sentido de que eu não preciso, eu já sei o que vai acontecer. Eu sei que ele vai, sei lá, me bater, me maltratar, mas depois ele vai pedir desculpa, mas depois ele vai me trazer um presente. Então você fica preso por esse comodismo, né? Aham. É aquela historinha, né, do passarinho que vai ciscar na merda da vaca. Ele diz assim, eu tô na merda, mas ela é quentinha, né? Então, esse tipo de coisa, gurias, sempre tem coisas boas em todas as relações, até nas abusivas, né? Tem coisas boas. E tem coisas que talvez tu só entenda, que tu escolhe ficar porque tu só entende que pode ser assim, que pode ser só assim, né? E tu ser respeitada, tu ser amada de verdade, pressupõe que tu também seja uma pessoa capacitada para amar. E às vezes tu não está pronta, Sim. né? É complicado, né? A mesma coisa quando a gente fala assim, vamos falar da tal da zona de novo, né? Às vezes a pessoa está ali numa relação, né? E aí aí nas perguntas, tudo, sai a conversa que sexualmente é bom, porque ele me dá prazer. Eu me sinto à vontade com ele. E esse sente à vontade, ele vem carregado de um monte de coisa lá atrás. Ele não vem Sim. carregado de prazer. Ele vem carregado com que, nossa, eu tô gorda e ele já me conhece. Então, se eu for ficar com outra pessoa, como que essa pessoa vai me ver? Não, eu tenho que emagrecer para ficar com outra pessoa. Eu tenho que Aham, emagrecer para sair desse relacionamento. Eu tenho que fazer isso porque senão, como que ele já me conhece? Não quer aham, outra pessoa, outra pessoa pedir para acender a luz, É. né? aham. Gente, É. são umas coisas bem esquisitas, mas assim, lembrando que a gente tem sempre o poder da escolha, mas o que que a gente escolhe, né? A gente escolhe a partir da nossa biblioteca de experiências e da capacidade que a gente teve de trabalhar isso e refazer e remodelar e saber que cada dia. Hoje eu acordei com uma música, e aí, enquanto eu estava lá escovando os dentes e tal, na verdade eu estava fazendo xixi, não estava escovando os dentes, mas acho que fica mais legal dizer que eu estava escovando os dentes. É, eu coloquei a música que é assim, ó, começar de novo, vai valer a pena ter amanhecido. É uma letra linda. E Sim. eu pensei, eu preciso de uma coisa que me ajude aí para a vida hoje. Tinha vocês, que eu já É, estava adorando, mas tá. eu preciso, esse corpo precisa de uau, vamos subir. E aí eu botei essa música e a letra fala que tu tens que, entre outras coisas, fazer isso, fazer aquilo, mas o que ficou na minha cabeça tem que virar o barco. Começar de novo é virar o barco em que tu estás. Por quê? A gente acha. Uma das coisas que eu mais detesto é faxina, porque tira do lugar, sabe? Então, assim, ó, eu não posso. Se sai do lugar, eu me desestabilizo. Eu não. Então, assim, limpa, limpa logo e bota tudo no lugar. Ufa, tá tudo no lugar. E virar o barco significa que tu tens que sair nadando e é tu contigo. Sair nadando sem barco, sem colete de salva-vidas, né? Então, virar o barco significa dizer para os outros: nesta viagem eu não quero mais estar. Eu quero sair dessa viagem. Uhum. E, e isso exige que a gente diariamente rompa com situações que não nos fazem bem, e é o dia inteiro a gente é tentada a ficar com aquela pessoa que tu sabe que não tá mais na tua vibe, né? Que tu não é mais aquilo, e aí tu fica em nome de uma história que uma vez pararia. Não, gente, acabou a história, vira o barco, sabe? Não é virar só a página, vira o barco e sai nadando, porque lá do outro lado tem uma outra praia que eu posso chegar e eu posso encontrar outras pessoas, outras situações. É. Sim. É complicado, mas quem disse que ia ser fácil? Viver
é isso, né? Eu sempre falo que, assim, porque parece tudo muito romantizado, né? Em relação à terapia, a mudanças, parece aquele time-lapse lá que a gente vê que tudo foi assim, mas O é tudo antes e o muito depois. o antes e o depois, mas é tudo romantizado. E todo o processo ele é doloroso. E não importa aqui, aí a gente trazendo para o tema, né, que é o etarismo mesmo, não importa se você tem é, 18 anos, 60, 70 anos, não importa. Vai Aham. doer do mesmo jeito. Porque Claro, para você resolver o que tem hoje, a gente tem que fazer uma visitinha lá no passado. sem Né? dúvida. Não vai ter jeito, a gente vai ter que fazer essa visitinha lá. Então, é um processo. E esse processo, às vezes, ele demora. E as pessoas estão muito imediatistas, né, Van? Muito, Então, assim, muito. muito imediatistas. Então, assim, se você hoje tem lá seus 20 e poucos anos e você está passando por uma terapia, pode ser que você chegue aos 40 fazendo. Então, e não Por é isso, porque a sua terapia vida nunca acaba, né? nunca acaba. Terapia é até o estacionamento total da aeronave é terapia, É isso aí, é isso aí. né? Fátima, você que trouxe para a gente que você fez terapia, análise, e acredito que ainda faça, o que Sim. você acha que isso ajudou? é, Bom, eu conversando com você aqui agora, eu já estou vendo que ajudou e muito, né? Mas eu queria que você deixasse isso para a gente, o quanto isso foi importante para que você chegasse aos 70, né? 70. Aos 70, assim, maravilhosa e gostosona. Uau! Depois eu vou te falar um negócio, um print que eu tirei seu ontem. Vai, depois eu falo. Gurias, a terapia, eu diria que a terapia salvou a minha vida, né? É, por causa de uma história, eu perdi a minha mãe muito cedo, fiquei muito só, tive que me virar com 16 anos, e a terapia, ela pega aquilo que tu é e reorganiza. É mais ou menos uma casa toda fora do lugar. Eu olhei assim porque eu olhei para a sala da minha casa. Tá tudo fora do lugar e a terapia vai encaixando aqui, encaixando ali. Para fazer uma nova sala, tu precisa pôr coisas fora. Tu precisa tu precisa trazer coisas novas. E isso é mais ou menos como é uma construção de uma nova pessoa. Eu eu não acho que dá certo para todo mundo, tu tens que querer, e fundamentalmente a minha terapeuta eu só tenho mulheres que eu chamo assim, eu tenho uma personal que eu chamo de Capitão Nascimento, para vocês terem uma ideia. Então, assim, eu não sou uma pessoa que passo muito pano, assim, então a minha terapeuta não tem muito elogio, não. Fez isso? Por que que tu fez isso? Porque eu estava, não sei o que. Ela disse, e aí? E como é que. Sabe, situações que eu dizia assim, eu não quero mais aquilo, porque aquela situação e tal. E ela olhava e sabia da importância de não sair dessa situação sem preparo. Depois eu fui entender. E ela dizia assim: aham, vai sair e o que que vai acontecer? Por que que tu vai sair? Como? Por quê? É tudo que eu te conto, esse horror. Ela disse: e aí? Tu vai para aí, vai para outro lugar como? Que mulher tu é para ir para outro lugar? Como que tu tá te construindo realmente? Porque a construção ela é solitária, tudo é solitário, Sim. tudo é muito solitário. Não importa aquilo que eu falei, o que que os outros fizeram, importa o que que eu faço comigo, com o que os outros fizeram comigo, sabe? E isso é válido para qualquer idade, né? Mas para qualquer idade. E acho que as meninas hoje, eu até fiz um post sobre isso e tenho falado muito sobre como as mulheres se exigem. Inclusive, teve um post na Fala que viralizou e a gente passou de 7.000 seguidores para Olha, 56.000 em Nossa, 2 meses. olha que legal. Porque a gente tocou numa coisa fundamental.
Parece que a gente está falando de aparência, que era o seguinte: o corpo da mulher é uma empresa. Olha só, para estar aqui, o que que vocês fizeram? Vocês podem estar de pijama na parte de baixo, vocês podem estar de chinelo, vocês podem, sabe? Mas Estou de ó, a meia, Vanessa. Hã? estou de meias. Viu? Então, mas assim, mas para essa parte de cima, tu teve que ver como é que estava o teu cabelo, tu deve ter passado um rímel, uma base, um batom, tu botou esse colar, né? Então, assim, se nós olharmos o que uma mulher precisa fazer com o seu corpo para poder entrar no palco da vida, É, é algo inacreditável. E quanto vale esse corpo? Quanto custa? E é um corpo que está sempre disponível para o uso, né, da indústria. A indústria está aí toda hora. Come isso, toma aquilo, faz isso é bom para ti, isso é, sabe? E aí tu vê o que é bom, o que é bom para mim. Eu quero. E, e no fim, a gente não sabe nem quem a gente é direito, né? Eu acho que as meninas também estão tendo como modelo mulheres muito estressadas, muito insatisfeitas, muito cansadas. É isso que elas veem o dia inteiro. E elas lidam com homens muito perdidos. também. Na sua maioria, não é todo mundo, claro. Muito perdidos, muito inseguros, não sabem mais lidar com as mulheres. Eu vejo mulheres lindas, bonitas, que têm histórias com homens que não usam camisinha. E eles dizem: Eu te amo, eu quero te Nossa. sentir inteiro. É tão carente, é tanta carência, Fátima, a gente vai sabe? ter que te chamar de novo para a gente falar sobre isso. Sabe por quê? Porque eu sempre falo isso. E só que assim, eu vejo mulheres fodásticas assim, em relacionamentos bem ruins, né? Mas como o tema é etarismo, e eu não Tá, quero vamos ser disso, focar. eu printei uma foto, sou aqui do Instagram. Eu não faço isso geralmente, mas eu printei essa foto porque você colocou assim, você tá toda bonitona, adorei esse colar, tá? Já vou logo falando. A escolar faz sucesso sempre. Então, ó, aí ela colocou assim a legenda. A criatura se escondeu a vida inteira, agora não resiste a um espelho. E aí, eu vou te falar que assim, eu também estou assim, eu fiz as pazes com o espelho. Eu era a pessoa que não saía em fotos, não gostava de tirar fotos, e sempre saía assim. Aham. Hoje vejo um espelho, É né? isso. Fico toda feliz. Aham. E isso, eu vou falar que assim, a idade me trouxe isso, a maturidade que eu tenho me trouxe isso, porque aquilo que você falou ao longo da nossa conversa, que o outro pensa é dele, não é meu, né? Mas o que eu penso de mim é o que vai me fazer fazer escolhas, né? Aham. Então, Aham. eu penso assim, então eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa foto aqui. Ahn, eu tenho descoberto que eu passei uma vida inteira me sentindo muito feia. E eu olho as minhas fotos de antes, eu era bem feia, sabe? Impressionante. Eles tinham razão. Eles tinham a razão. Eu olho para as fotos assim e disse: Meu Deus, o que é esse cabelo? O que é não sei o que, e tarari, tarará. E eu estava sempre tentando ficar de um jeito que, 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 que era um jeito padrão. Até que eu descobri que eu não sou padrão. E eu estou vivendo uma autoestima adolescente. E eu estou achando o máximo isso. E pensem, que digam, que falem, deixa isso para lá, Para sabe? cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, você também, eu e meu corpo vamos ser felizes, entende? Então, assim, esse é o meu corpo, esse é o meu rosto, eu me cuido bastante, porque eu gosto, mas, cara, eu agora me olho,
e penso assim, tá legal. E isso é um exercício, sabe, Helena? Isso é um Diário. exercício. Me ver e ver assim. Porque o outro é importante para nós. Esse papo que eu não estou nem aí para o outro, não. O outro é eu no espelho, né? E aí, se ele me diz que eu estou bem, eu gosto de ouvir que eu estou bem, né? E isso me alimenta e me faz andar, né? Mas essa foto foi ontem e eu botei uma calça que tem mais de 40 anos e é uma calça que eu uso como parâmetro. Quando eu vejo que eu estou acima do peso, eu ponho. Se ela está apertada, tá, vai te mexer. Não, né? Olha que legal. E eu aprendi com uma médica chinesa uma coisa muito legal. Nunca chega em casa e bota aquela roupona solta e abre a geladeira. Não. Põe uma roupa menor, um pouco menor. Sei lá, não sei se tu tá te sentindo que tá assim, aperta, porque tu vai abrir a geladeira e o teu cérebro vai dizer, olha para o teu corpo. É. E o corpo, cada um pode ter o corpo que quiser. Isso não tem. Eu tô falando de mim. Eu Sim, gosto, concordo. Eu eu gosto. entendi. Entendi onde você quer É, chegar, porque a gente tem que tomar cuidado com tudo que a gente diz hoje, né? Porque é, é. não já ouviu. Aham. Eu tenho um jeito que eu gosto de ser, né? Que eu escolhi ser. E esse é o meu jeito. E acolho as diferenças, né? Cada um escolhe. Não te mete comigo, que eu não me meto contigo. Isso aí, é isso mesmo. Ai, Eu ai. concordo com essa questão da calça mais apertada mesmo, porque foi assim que eu me virei na pandemia para não engordar horrores, né? Enfim, porque eu me sinto melhor assim, apesar de estar bem acima do peso hoje, mas eu sou uma pessoa que me exercito, eu não sou uma pessoa sedentária. Então, Aham. eu estou sempre fazendo minhas Qual é o caminhadas de teu 10 signo, quilômetros. Eliane? Eu sou escorpiana, Escorpiana e a com Vanessa? ascendente em touro. Uau! E eu sou touro com lua em escorpião. A gente não é mole, hein? Aê, tô pensando que é o quê? É o quê? Eu sempre digo que ou a gente sai morta ou presa por assassinato. E a Vanessa é o quê, Eu sou Vanessa? libriana, eu faço o possível aqui para apagar os incêndios. Ah, eu acredito, porque olha, a mulher tem uma potência ali, porque touro e escorpião são opostos complementares, né? O touro tem uma coisa do desejar muito, e o escorpião é aquele das águas Profundezas. mais. É daquela água também que está no meio das pedras, sabe? Entra, é uma água que entra, né? O negócio não é fácil, não. Tô pensando que é fácil ser eu. Não, não é fácil. Eu gostaria de saber, e eu vou voltar para aquela frase lá, frase não, para aquela frase que eu te falei assim, se a gente, que eu até perguntei se existia outdoor, né? Mas em sim, que a gente esteja no outdoor, sei lá, num centro olímpico, no Maracanã, que seja, o que que a Fátima fala para essa mulherada que está preocupada com a idade? Ou o que você quiser, Fátima. Você deve ter anotado alguma coisa aí, fala o que você quiser. Você é convidada. Eu acho que envelhecer bem é viver bem. Ninguém tem uma. Tu precisa de uma frase só, né? Não Não, pode ser pode um pouco falar. maior, fica à Eu vontade. acho que quem vive bem envelhece bem. E viver bem não é uma linha reta e não é um paraíso e eu não estou sempre linda 24. Não. Viver bem não é um filme de Hollywood. Viver bem é aguentar a barra que vem, sabe? Aguentar o tirão, aguentar a vida. Isso é envelhecer bem. Quem envelhece mal é porque vem vindo mal, viveu já a sua juventude de uma forma frágil. Gurias, uma frase, agora eu não sei, eu teria que pensar, porque eu teria que pensar, frase Não mesmo, tem problema. mas eu Não acho tem que quem problema. envelhece bem é quem viveu bem. Isso Isso, já é a ótimo. colocação é ótima, porque ela é muito verdadeira mesmo, né? Eu acho que nós
nós vamos acumulando um monte de coisa durante a nossa vida. E quando você envelhecer, você não vai pegar e jogar fora tudo isso. Aliás, até porque Não, dá um trabalho do cão jogar alguma coisa fora, vamos ser sinceros. é. Ou Verdade. a Você gente vai, você pode. viveu bem, você vai envelhecer bem. Se você viveu acumulando um monte de coisa ruim, um monte de coisa, você não vai envelhecer bem. É isso aí. Uhum. Fátima, foi um prazer receber você aqui, né? O nome do nosso projeto aí é o Prazer Resolvidaça, porque a gente quer mulheres resolvidaças nesse mundo, para que se elas caírem em alguma roubada por aí, elas saibam muito bem como levantar e dar a volta por cima, né? A gente Sacode a poeira. né? E, Sacudir a poeira. e aí foi um prazer ter você aqui, trouxe muito para a gente, contribuiu muito. Faz tempo que eu queria trazer você. Eu amo o seu Instagram lá, Fala feminina. eu sou apaixonada pelo seu logo, na verdade, né? Falei, nossa, eu queria tanto ter criado esse logo, Ah, esse logo é demais, é né? demais. Então, assim, foi maravilhoso. Você pode deixar suas redes, a gente vai fazer vários cortes, eu vou te passar para depois Ai, que você bom. colocar nas Aham. suas redes também, vai ser bem bacana. E na hora que você quiser voltar, a casa é sua. Ah, muito obrigada mesmo. Vou adorar que as mulheres todas e homens, né, que seguem Também. vocês possam e serão bem-vindos na Fala Feminina. É um projeto que a gente tem o maior orgulho, é uma batalha diária, mas a gente gosta de batalha, né? Vamos ter a graça, vamos tirar uma foto? Vamos, Vamos. Deixa eu ver uma coisa. Tá. Tá, Aham, tá bom. viu? tiramos uma foto. Aí eu Legal. vou postar lá para a gente marcar as nossas redes e tudo mais. Tá, tu E pode marcar eu, arroba Fátima Torre, e arroba tá, Fala Feminina, vai ser legal, que daí a gente coloca a reposta também. tá, vou passar lá. Muito obrigada, viu, Fátima? Foi um prazer Gente, te conhecer aqui virtualmente e conhecer um pouco da pessoa por trás daquele Instagram, porque o Instagram a gente sabe que é uma plataforma, né? É uma é. propaganda, mas é muito Aham. legal conhecer quem está por trás ali. E você trouxe muito conhecimento para a gente. Muito obrigada mesmo. Olha, eu que agradeço, Gurias, Vanessa e Eliane, obrigada. Vamos seguindo em frente. E quando eu crescer, Fátima, eu quero ser igual a você. Ah, então tá. Feliz vida de Fátima, Eliane. Um beijo. Tudo Beijo, de Beijo, bom. obrigada. Muito obrigada. Tchau, igualmente. tchau. Tchau. Tchau.